Na hora que a médica abriu minha barriga, ela soltou uma frase e falou: meu Deus do céu, cadê a criança? Me arruma uma máquina fotográfica, me arruma uma máquina fotográfica. E foi aquela correria entre a equipe médica. Esse é um dos testemunhos mais fortes que eu já vi e eu quero te convidar a assistir ele junto comigo. Mas antes, é claro, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Eu Sou um Milagre Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Eu Sou um Milagre Podcast. Então assista esse vídeo comigo até o final. Na verdade, eu descobri que a minha mãe não era minha mãe com 6 anos de idade, né? Eu fui criada pelos meus avós maternos e um dia, voltando do prezinho com a minha avó, depois de uma reunião de pais, na inocência de uma criança, eu perguntei para minha mãe por que todo mundo tinha mãe nova e só eu que tinha mãe velha, né? A minha avó já tinha uma idade avançada e aí eu recebi a notícia de que ela não era minha mãe, realmente, né? Mãe de barriga. Ela era só a mãe de coração, a mãe que me criava. E aí ela foi contar a história da minha mãe, que a minha mãe era muito jovem quando se casou com meu pai. Eu fui a segunda filha do casamento deles. O primeiro filho, infelizmente, faleceu. E a minha mãe, na verdade, ela foi embora, foi viver a vida dela e ela acabou me deixando com os meus avós. A minha família é uma família muito unida, muito amorosa. Eu sempre fui muito amada, muito protegida, muito cuidada. Então eu não sentia falta, mesmo porque eu chamava minha avó de mãe e meu avô de pai. Então eu tinha minha mãe e o meu pai ali comigo o tempo inteiro. Então eu não sentia abalo quando eu descobri que os meus pais não eram os meus pais biológicos. Mas quando eu fiquei adulta, casei, tive a minha primeira filha, daí eu consegui sentir dentro do meu coração uma grande tristeza. Por que a minha mãe havia me abandonado? Dentro daquele amor que eu tinha pela minha filha, olhando a minha filha pela primeira vez, aquele amor que eu sentia dentro de mim, como que a minha mãe tinha tido coragem de me abandonar? Aí eu acho que deu uma sacudida, vieram alguns traumas e algumas tristezas. Sim. E você casou, engravidou, teve uma gravidez tranquila? Como é que foi a gravidez da sua primeira filha? Então, não foi uma gravidez tranquila, Elaine. Foi uma gravidez bem complicada. Há 25 anos atrás, assim, a gente achava que tudo estava correndo bem, mas eu tinha sangramentos, eu passava mal, eu vivia no pronto-socorro e nos exames comuns, a médica falava que estava tudo bem. Os médicos que me atendiam no pronto-socorro falavam que estava tudo bem. E aos 8 meses eu tive um mal-estar um pouco mais intenso, tive um sangramento mais considerável e fazendo o exame, eles acharam melhor me internar e fazer o parto da minha filha. Foi um parto cesárea e foi muito complicado, porque na hora que a médica abriu minha barriga, ela soltou uma frase e falou: meu Deus do céu, cadê a criança? Deu uma coisa surreal, assim, é difícil de entender, mas há 25 anos atrás, assim, a tecnologia não era a mesma. Sim. Então não existia celular, assim, e câmera fotográfica. Mas quando a médica abriu minha barriga, ela abriu e falou: meu Deus do céu, cadê a criança? Me arruma uma máquina fotográfica, me arruma uma máquina fotográfica. E foi aquela correria entre a equipe médica. Foi uma gravidez ectópica. Inflou uma bolsa no meu útero, que ficou colada no meu intestino, e a minha filha estava nessa bolsa. Era uma bolsa fina que a qualquer contração ou qualquer esforço maior ela se romperia, morreria a minha filha e eu. É um grande milagre. Primeiro que se os médicos tivessem descoberto a gravidez ectópica, eles teriam interrompido, porque eu corria risco de vida. Mas tudo fluiu até os 8 meses e mesmo dentro desse quadro, a minha filha nasceu uma criança completamente saudável. Então, para mim, esse é um dos grandes milagres da minha vida. Por conta dessa gravidez ectópica, eu tive uma hemorragia violenta, né? Foi muito difícil conter essa hemorragia. Eu perdi parte do útero, uma trompa e ovário do lado direito. Então, eu fiquei com, a partir deste momento, apenas com o lado esquerdo e com 50% de chance de engravidar, e mesmo assim seria uma gravidez
muito complicada se eu realmente tivesse a intenção de engravidar novamente. Sim. Ela nasceu uma criança saudável, só que ao longo da vida dela, ela tinha algumas intercorrências, algumas infecções, ela tinha uma saúde mais frágil. Ela era uma criança normal, mas ela tinha uma saúde mais frágil. Aos 10 anos de idade, ela fez uma cirurgia, uma esplenectomia, para trazer um pouco mais de tentar melhorar a imunidade dela, melhorar o quadro de saúde dela, e aí ela ficou bem. Então, depois dessa esplenectomia, ela ficou bem e a gente precisava apenas tomar alguns cuidados. Ela precisou fazer algumas vacinas antes da esplenectomia, tomar antibiótico, fazer antibiótico de uso contínuo para manter a saúde dela, porque a preocupação dos médicos é que ela tivesse contato com alguma doença muito grave. Na verdade, a Letícia estava bem de saúde após a cirurgia que ela fez de retirada do baço. Ela tinha uma vida normal. E um dia foi aniversário dela, em um sábado, dia 13 de abril. 2 dias depois ela acordou sentindo um mal-estar, mas ela não tinha tido nenhum problema anterior a isso, então ela estava bem de saúde. Nós levamos, né, tava todo mundo em casa, eu, meu marido e meu filho, e nós levamos ela no médico para pegar um atestado, porque ela estava em semana de prova. Chegando lá, como ela estava muito fraquinha, estava com febre, eles acharam prudente colher alguns exames e ver o que ela tinha. No primeiro ciclo de exames, não deu absolutamente nada nos exames dela. Só que a médica viu que a febre não cedia, era uma febre persistente, mas não alta, né? E ela tinha tido 2 episódios de vômito apenas. Um quadro que parecia um quadro viral. Daí eles acharam prudente deixar ela em observação para colher, para ver o resultado da urocultura que sairia em 24 horas. Meu marido foi embora com meu filho e eu fiquei com ela. Ela estava conversando, estava bem e de repente a enfermeira avisou que nós já íamos subir para o quarto, né, que tinha liberado uma vaga, nós íamos subir para o quarto. Até então nós estávamos na enfermaria e aquela mania de mãe de olhar rosto, olhar mãos e conversar, a gente estava conversando e eu ergui a blusinha dela e percebi que tinha uma mancha púrpura na barriga dela, uma mancha pequena. Eu gelei, porque na hora, não sei explicar, eu não sabia o que era, mas na hora eu fiquei assustada. Eu chamei a enfermeira me falou, mãe, vocês estão subindo? Chama a enfermeira do andar e mostra para ela que ela vai chamar um médico. Quando chegou lá, eu deitei ela na cama, quando eu ergui a blusa dela para mostrar para a enfermeira, já tinha outra mancha. Daí a enfermeira olhou a mancha, arregalou o olho e saiu correndo. Minha filha conversando, saiu correndo a enfermeira e ela voltou com uma equipe médica. Por quê? Nós estávamos na Santa Casa de São Paulo. Lá, os médicos são professores, então eles trabalham com os residentes. Sim. Quando o médico responsável veio, ele já veio, era uma médica na verdade, ela já veio com todos os residentes, então veio aquele monte de médico e começou a me fazer uma série de perguntas e nisso as manchas elas começaram a aumentar. Assim, começou a sair no braço, no dedo, na perna. Então, eles saíram empurrando a maca da Letícia em direção ao UTI e eu já fiquei assustada, sem entender o que estava acontecendo. E a médica me perguntando e eu relatando para ela o que tinha acontecido e eu parei numa sala de UTI. Lá na UTI, eles já vieram com uma tesoura, começaram a cortar as roupas da minha filha, encher ela de aparelhos e me fazendo uma série de perguntas. E aí, a minha filha me pediu água. Ela assustada, com o olhinho arregalado, ela falou, mamãe, me dá água. E aí eu perguntei pra chefe da UTI se poderia, ela falou que não. E aí eu falei, doutora, deixa eu dar só um dedinho de água para ela. E aí a médica, acho que ficou com dó e deixou dar um pouquinho de água para Letícia. Eu dei um pouquinho de água e ela olhando para mim, eu falei para ela, meu amor, calma, né? Eu tô aqui. E nisso, como eles já sabiam do que se tratava e já sabiam o que aconteceria em seguir, que é um quadro muito fulminante, eles queriam me tirar da sala, porque eles sabiam que as complicações viriam em questão de segundos, de minutos, né? E eu não queria sair da sala, óbvio, né? E daí vieram 2 enfermeiras, um enfermeiro grande, quase que me arrancaram de dentro da sala. E a última palavra que eu falei para minha filha, a última vez que eu conversei com ela, eu falei, meu amor, fica calma, vai ficar tudo bem. E eles me tiraram da sala. Nisso eu liguei para o meu marido, desesperada, em choque, e
Quando meu marido chegou, a gente tentava entrar na sala e eles não deixavam a gente entrar. E nisso, foi por volta das 6 horas da tarde, né? Quando eu saí da sala, 6, 7 horas da noite, não me recordo. Eles deixaram a gente entrar na sala por volta das 3 horas da manhã. Foi quando eles conseguiram estabilizar o quadro da minha filha. Então, eles ficaram desse horário entre 18 e 19 horas até às 3 horas da manhã, tentando estabilizar o quadro dela. Nisso, quando eles, nesse período, saía a gente da sala, né, desse isolamento, eu falava, e a minha filha? Ninguém falava nada para mim, ninguém me dava nenhuma notícia, ninguém explicava o que estava acontecendo, e nós, desesperados, desnorteados, quando foi 3 horas, a enfermeira-chefe veio conversar conosco, e ela falou assim, olha, eu vou deixar vocês entrarem para ver a Letícia, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, ela não tá bonita? E eu falei, o que é não tá bonita? Não tô entendendo, não sei o que tá acontecendo. Ela acompanha a gente, nos conduziu até o isolamento. Quando eu cheguei na sala, eu levei um choque. E aí eu desmaiei, eu dei um grito e desmaiei. E quando eu voltei, eles não queriam deixar eu entrar na sala de novo, mas eu insisti, voltei e a minha filha estava completamente transformada. Ela estava em coma, né? Ela teve um quadro de choque e ela estava completamente desfigurada. Na verdade, o quadro da minha filha foi um quadro de meningococcemia fulminante, que é um tipo fulminante de meningite, e é um quadro devastador, porque quando as manchas começam a aparecer no corpo, é porque a bactéria já começou a disseminar as suas toxinas em todos os órgãos. Então, aquelas manchas são hemorragias já dentro do corpo, dos órgãos, são os órgãos entrando em colapso. Então, quando já as manchas começaram a sair, é porque a minha filha já estava num estado gravíssimo. Então, por isso que eles me tiraram da sala, porque a qualquer momento ela ia entrar em choque na minha frente. Então, eles foram até prudentes para que eu não visse isso acontecendo. Eles me preservaram para que eu não visse isso acontecer. Foram 10 dias em coma, 10 dias sentada do lado da minha filha. Ela estava completamente desfigurada, realmente, porque a meningite é muito violenta, é muito fulminante mesmo. Então ela estava muito inchada, aquele roxo vira um todo. Então ela acabou, a hemorragia foi em todos os órgãos, então ela ficou toda... assim, a pele fica toda preta. Então foram 10 dias vendo os braços necrosarem, as pernas necrosarem, e os médicos entrando, falando que se ela sobrevivesse, ela ia ter que amputar as pernas, os dedos, não sabe se ela poderia ficar com os braços, que haveria uma lesão cerebral. E mesmo assim, eu queria que a minha filha ficasse. Eu não queria saber como ela ia ficar, eu queria que ela ficasse. Existe um egoísmo dentro da gente que a gente não quer que vá embora, a gente não aprende com ir embora. E eu falava todos os dias, Senhor, não leva a minha filha. Houve um processo muito importante antes de tudo isso que aconteceu com a Letícia, que eu esqueci de contar para vocês. Foi a minha filha que me levou para a igreja. Ela foi a convite de uma amiga para a igreja, e quando ela voltou da igreja, ela voltou muito feliz, muito impactada. Então ela falou, mamãe, você precisa ir, você tem que conhecer. Então ela já tinha sido impactada pelo amor de Deus ali. E aí eu falei, não, Lê, igreja de crente, eu não quero ir na igreja de crente. Eu falei, eu não quero ir na igreja de crente. Ela falou, mamãe, não foi você que falou que quer sentir o fogo do Espírito Santo? É lá que Jesus vai dar o fogo do Espírito Santo para você. Foi a Letícia que me levou para a igreja e me levou para conhecer Jesus. Então, o que eu falava, Senhor, a minha filha te serve. Senhor, ela me levou para a igreja. Senhor, ela transformou a nossa vida. Então, era o que eu mais pedia para Deus. Eu falava assim, Senhor, ela é importante, ela é especial. Então eu achava que por ela ser uma boa menina, por ela ser uma boa filha, por ela amar a Deus, que ela não tinha o direito de ir embora. No dia 25 de abril, 10 dias depois desse episódio, né, do coma dela, eu não sei o que aconteceu, mas eu não desgrudava da Letícia. E o meu marido estava lá e eu falei para o meu marido, eu quero comer.
Eu não comia, eu não bebia, eu só tomava água. Eu falei para ele, eu quero comer. Aí ele se assustou, porque eu não saía do lado dela e falava que não queria nada. Ele falou, tá bom, então vamos descer, vamos comer. Aí ele desceu, ele foi pedir um lanche, eu falei, não, eu quero comida. Eu desci, eu comi, eu falei, eu quero ir para casa e quero tomar um banho decente. Eu estava no hospital há 10 dias. E nós estávamos indo embora para casa. Quando a gente saiu do hospital, estávamos indo embora para casa. Me ligaram do hospital para voltar, porque a minha filha tinha acabado de falecer. Foi devastador, foi terrível, mas até então eu não imaginava a possibilidade da Letícia não voltar. Mas neste momento que eu saí do lado dela, acho que foi o momento que Deus começou a me preparar, começou a me mostrar que eu precisava sair do lado dela, que eu precisava seguir o meu caminho, porque ela já estava nos braços dele. Com a partida da Letícia, o Fernando ficou muito mal, porque ele tinha perdido não só a irmã, que era o amor da vida dele, mas ele perdeu uma mãe também, porque a partir daquele momento eu morri pro mundo. Aquele momento foi o meu momento de luto, não só por perder a minha filha, mas eu esqueci que Deus existia. Naquele momento eu achei que Deus tinha me abandonado e eu não queria mais ouvir falar sobre Deus. Eu não queria, se alguém falasse sobre o amor de Deus, que a Letícia estava com Deus, eu falava que Deus tinha me abandonado. Então, assim, naquele momento meu filho perdeu não só a irmã, mas ele perdeu a mãe também. Então, por conta disso, ele começou a ter uma série de problemas de saúde, ele teve um quadro depressivo gravíssimo. Chegou um momento em que o Fernando tomava mais remédios do que eu. Ele tomava remédio para ir para a escola, para aprender. Ele não sabia o que era letra e número, ele ficou revoltado, ele falava que Deus não existia. O Fernando ficou péssimo. Então, era uma criança de 5 anos de idade que só falava em morrer. Ele queria morrer, ele queria a irmã dele. E algo muito que eu acho que mexeu muito com ele também foi porque ele não viu a irmã. Então, assim, por conta do estado físico da Letícia e porque o caixão foi lacrado, ele não se despediu da irmã. Então, ele falava assim, Deus levou a minha irmã e eu não pude nem me despedir dela. Não foi fácil. Primeiro porque eu escolhi o caminho mais difícil, né? Existe o livre-arbítrio e Deus dá a escolha. Ele abre os braços pra gente, mas a gente corre ao encontro dele se a gente quer. Ele não obriga a gente. Então eu escolhi o caminho mais difícil. Então eu não acreditava de fato que Deus me amava e uma série de questionamentos vieram na minha mente. E se alguém falasse de Deus para mim, eu ficava revoltada, completamente revoltada. Ficava brava, nervosa e eu me fechei dentro do meu quarto. Literalmente me fechei dentro do quarto e eu não recebia ninguém. Eu não via ninguém, não via meu marido, eu não via meu filho, eu não via familiares, eu não via os meus pastores, eu não via ninguém. Eu não queria receber ninguém. Um episódio que marcou muito esse período em que eu não saía do quarto foi um dia que o Fernando bateu na porta e ele pediu para entrar. E eu falei para ele, não entra, eu quero ficar sozinha, porque eu queria ficar com a luz apagada, janela fechada e eu não queria falar com ninguém. Eu chorava 24 horas por dia. 24 horas por dia. E o Fernando bateu na porta e falou, mãe, deixa eu entrar. Eu falei, não, eu quero ficar sozinha. Ele falou, mãe, por favor, deixa eu entrar. Eu falei, não, não entra. Ele entrou. Ele entrou. Aí ele falou pra mim, falou, mãe, fecha os olhos, faz de conta que eu sou a Letícia, mas me dá um abraço. Meu Deus. Então, neste momento, foi um momento que eu percebi que ele tinha perdido a mãe também, que ele estava sozinho e que ele estava sofrendo e que a pessoa que devia estar ajudando ele tinha se jogado e não queria ajuda e não queria ajudar e não queria cuidar. Então foi muito difícil, mas eu abracei o meu filho e naquele momento eu entendi que eu podia não me amar mais, mas eu tinha que amar e cuidar do meu filho. Então
foi o primeiro respiro que eu dei. A primeira pontinha do dedo que eu ergui para que Deus começasse a me puxar. Então, aconteceu esse episódio e as amigas que batiam na minha porta para falar comigo, para me visitar, para me ajudar, eu não recebia, né? Tem duas pessoas muito importantes, que é a Roberta, uma grande amiga, e ela ia na minha casa, ela, o marido e as filhas, eles batiam na porta e eu não queria recebê-los, eu não queria vê-los. Poucas vezes eu abri a porta e recebi eles. Tem uma prima que é uma irmã muito amada, muito especial na minha vida. Ela entrava na minha casa, ela fazia as coisas, eu deixava a comida pronta, ela cuidava do meu filho e perguntava: você quer me ver? Né? Eu posso te ver? Eu falava que não e ela ia embora. Ela só ia cuidar. E um dia ela falou pra mim, ela falou: Lu, enquanto você não acreditar em Deus, enquanto você não quiser ajoelhar e orar, eu oro por você. Então eu tive intercessores, eu tive pessoas em todos os cantos que eu jamais imaginava, nem que aquela pessoa me conhecia, mas aquela pessoa conhecia a minha história e orava por mim. Então foi através da intercessão e do amor de Deus que eu consegui passar por esse período. E em um momento eu acabei aceitando um convite de uma amiga para ir para um congresso em Minas Gerais, e lá foi o primeiro passo para a luz, para sair desse período de escuridão e caminhar para a luz. Eu vivia em uma escuridão e neste período existiram vários momentos, né, em que eu tive de fato no fundo do poço. Em um desses episódios era Dia das Mães, e eu pedi pro meu marido sair com meu filho, porque eu queria ficar sozinha. Isso foi antes do congresso. E eu pedi pro meu marido sair com meu filho, porque eu queria ficar sozinha. E eu fiquei dentro do meu quarto, e eu abri a janela do meu quarto. Eu morava no térreo, abri a janela do meu quarto, eu olhei para o céu e falei assim: por que que o Senhor levou a minha filha? Me explica, eu só preciso entender por que que o Senhor levou a minha filha. Por que que o Senhor não me leva? Eu não conseguia conviver com aquela dor que não era só dentro do meu peito, ela era física, doía meu corpo, doía meus órgãos, doía tudo, doía respirar. Eu sentia dificuldade para respirar, era uma dor que eu não sei explicar, essa dor. E eu não aceitava ajuda. E eu comecei a chorar e eu peguei uma caixa e falei: se o Senhor não me levar, eu vou. E eu estava decidida a fazer uma besteira. E eu peguei uma série de comprimidos e tirei tudo da cartela, peguei um copo de água e eu ia tomar esses comprimidos. E eu comecei a ouvir a campainha, insistentemente, numa casa toda escura, onde parece que não tem ninguém. E eu comecei a ouvir a campainha da minha casa. E eu, muito brava, ficava muito nervosa nesse período, a revolta ainda tomava conta de mim e eu não queria abrir, mas a campainha não parava de tocar. Insistentemente a campainha tocando. E eu abri já querendo brigar. Eu já abri a porta querendo discutir por que a pessoa estava insistindo, estava tudo apagado. Eu abri a porta e falei: que foi? Era uma vizinha, a vizinha da frente. Ela estava com uma caixinha cheia de balas e um versículo, né? Eu não tinha visto ainda, mas ela falou assim: eu não sei porquê, mas Deus me pediu para vir trazer isso para você. Nós nem conversávamos, ela só sabia o que nós estávamos passando. Eu desarmei, fechei a porta, agradeci, fechei a porta, e aí eu olhei e falei: eu nem gosto dessa bala. E aí eu coloquei a bala em cima da minha cama, do lado dos comprimidos, e na hora que eu coloquei a bala, eu vi que tinha um papel, e no papelzinho estava escrito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse momento, eu entendi que ele estava me ouvindo e que ele não queria que aquele fosse o meu fim, que fosse daquele jeito, e que eu ainda tinha um propósito a cumprir. Então, foram uma série de coisas que me levaram a caminhar diante da luz. Depois disso, veio o evento Diante do Trono, que foi aonde começou o meu processo de cura. E
Um dia eu continuava chorando, claro, né, chorando de saudade da minha filha, mas já muito melhor, já começando a aceitar ouvir sobre Deus. Não tinha voltado para a igreja ainda, mas já aceitava ouvir sobre Deus, porque a maneira como Deus falava comigo era muito clara. Deus não mandava recado, ele falava comigo de maneira clara, eu ouvia. E um dia a Roberta Sara foi na minha casa e a gente conversando, e eu chorando falei para ela, por que Deus levou minha filha, Rô? Ela era boa, ela fazia o bem, ela era uma boa filha, era obediente. E a gente vê tanta gente malvada que tira vidas, que faz o mal. Por que a minha filha tinha que ir embora? Ela falou para mim, mas por quê? Deus ama só os bons, Deus não ama os maus? Às vezes a gente precisa levar umas sacudidas para entender que o amor de Deus é igual para todos. Ele não ama mais quem é bonzinho ou quem faz boas ações. Deus ama todos de forma igual. Então, a partir daí eu comecei a aceitar que minha filha não era especial. Ela é especial, ela é minha filha amada, ela é especial para mim, para a família, para os amigos, mas para Deus nós somos todos iguais. Não existe diferença, Deus não tem distinção, né? Deus não faz distinção das pessoas. Nesse período em que eu comecei a caminhar e comecei a submergir aquela escuridão e comecei a caminhar com Jesus, sob os braços de Jesus, um dia eu tive um sonho com a minha filha, né? Deus me permitiu ter um sonho com a minha filha, porque eu queria fazer algo diferente, eu não queria carregar só aquela dor, eu queria viver alguma coisa diferente. Eu tive um sonho com a minha filha e neste sonho a minha filha falava para mim, mamãe, mais amor a Deus e mais amor ao próximo. Eu acordei desse sonho e falei, meu Deus, mas como assim mais amor? Mas eu já amo o próximo, eu já amo o Senhor, como assim? Eu não entendia. E eu sentia muita tristeza quando eu lembrava do local onde a Letícia havia morrido, né? Porque infelizmente 4 anos antes da Letícia nós já havíamos perdido um primo no mesmo hospital. Então quando eu pensava naquele lugar me remetia à dor. Eu falei, quer saber? Tá perto do Natal, eu vou me reunir com a minha família, nós vamos comprar brinquedos e vamos levar no hospital. Então, no lugar que me causa dor, eu vou levar amor. Isso é amor a Deus, isso é amor ao próximo. E aí eu acabei, eu liguei lá no hospital, vi a quantidade de crianças, eu tinha abandonado o trabalho, eu saí do trabalho nesse período de luto, só meu marido estava trabalhando. Então eu falei, vou divulgar no Facebook, né? É uma rede social, eu tinha muitos amigos, eu divulguei. E neste ano de 2014, onde nós iniciamos o projeto Vai Valer a Pena, nós entregamos mais de 2.000 brinquedos entre a Santa Casa, o Itaci, que é o Instituto do Câncer, de Tratamento do Câncer do Hospital das Clínicas, e em comunidades carentes. Mais de 2.000 brinquedos nós entregamos. Então, dessa dor saiu um projeto? Saiu um projeto. Mais um filho? Mais um filho. E por que vai valer a pena? Na semana que a minha filha voltou para Jesus, eu peguei o computador para fazer uma montagem, para que meu marido fizesse uma montagem com as fotos dela, e o computador não havia sido desligado, ele estava pausado em uma música no YouTube, que era a música Vai Valer a Pena, do Livres para Adorar. E quando eu ouvi, tinha tudo a ver com o momento que eu estava vivendo, com o que nós estávamos vivendo, e eu creio piamente que um dia eu vou me encontrar com a minha filha e nós vamos cantar para Jesus juntas. Então essa música tem um significado muito especial na minha vida, porque ela não só traz uma mensagem do momento que eu estava vivendo, mas do momento em que eu espero um dia merecer, que é estar junto a Jesus. Então, assim, as crianças do hospital me ajudaram mais do que nós fizemos para elas, com um abraço, com uma oração e com um brinquedo. Então, foi mais um degrau que eu consegui subir no meu processo de ressignificar. Neste período, com o projeto, cuidando da minha família, já mais sociável, porque aí a gente reaprende, né? Sim. Depois de uma perda, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente aprende
a caminhar, a falar, a se socializar. Então, assim, a gente vai aprendendo a viver. Então, neste processo, como o Emerson estava falando, no parto da Letícia eu já tinha, né, perdido 50% de chance de engravidar. Engravidei naturalmente do Fernando. E 2 anos depois da partida da Letícia, eu engravidei novamente, de forma natural. Também, assim, foi um milagre que nós não esperávamos, mas foi um presente, uma bênção. E eu não tenho nem como agradecer a Deus por esse presente. Foi o start, foi quando eu saí e consegui respirar, né? Quando os meus olhos se fecharam para a escuridão e eu comecei a olhar para o presente que Deus havia me dado, para minha família, para saber que Deus tem ainda muito para mim e que eu tenho ainda muito para oferecer para Deus também. Quem olhava para mim achava que eu não ia sobreviver, que eu não ia aguentar. Mas só existe um para poder determinar isso, né? E pelo poder dele e pela palavra dele, eu consegui, graças ao poder, ao amor de Deus, à intercessão dos amigos, daqueles que me conheciam, dos que não me conheciam, mas eu consegui, né? E eu achava, de verdade, eu tô falando isso para vocês, e quem é meu amigo e quem me conhece pode ratificar o que eu tô falando. Eu achava que nunca mais eu ia sorrir, que não existia felicidade mais, que pudesse, que eu nunca mais ia ter esperança, que eu não ia ter desejos, que eu não ia querer mais nada na minha vida. E hoje eu sou feliz, eu sou muito feliz. Eu tenho uma família linda, tenho um marido que me apoia, que me ama, que cuida, que é especial, que foi fundamental nesse período também, que foi quem segurou as pontas, quem esteve do meu lado, porque muitos casamentos não conseguem se manter em um período de luto, muitos não conseguem entender, e o meu marido, ele é maravilhoso, ele é um marido maravilhoso, é um pai maravilhoso. O Fernando, que quando eu engravidei da Letícia, ele falou: mãe, eu vou ser irmão de novo. Eu falei: vai, meu amor. Então o Fernando, que é um rapaz completamente saudável, que ama Jesus, que se batizou recentemente, que fala sobre Jesus, é um grande amigo, é um protetor. O Fernando é maravilhoso. E o Rafael, né, como o nome dele fala, Deus curou, é que consolidou a cura da nossa família, que consolidou a felicidade e a alegria e o poder de Deus. Eu acho que para a gente consolidar o quão grande é o amor de Deus, ontem a minha filha teria feito 25 anos. Há alguns anos atrás, quando eu vivia na escuridão, eu nem saía de casa. Eu não falava com ninguém, eu postava textos gigantes de tristeza, de como eu estava sofrendo. E hoje, graças a Deus, o sentimento é diferente. A dor não me paralisa. A dor me motiva a amar a Deus e a ter Ele comigo todos os dias para que eu não caia mais. Eu queria dizer para você que não é fácil viver o luto, viver uma dor não é fácil. E existem 2 caminhos. Uma vez uma pessoa me perguntou como eu tinha conseguido, e eu falei para essa pessoa que não existia outra alternativa, mas existem 2 alternativas sim. Você pode escolher o caminho mais fácil, que é aceitar Deus e caminhar junto com Deus, onde Ele carrega você e a dor é mais leve. Ou você pode escolher o caminho mais difícil, que foi o caminho que eu escolhi, que foi o caminho de me isolar, de não receber as pessoas, de achar que Deus tinha me esquecido. Então, eu tenho a oportunidade de dizer para você hoje que está passando por uma dor, não importa se é a dor do luto, da perda de alguém que você ama muito, a dor de um término, a dor de uma perda material. Se você está vivendo essa dor, eu te digo com propriedade, caminhe junto com Jesus. Ele vai tornar o fardo mais leve e com Ele,
tem solução, você enxerga a luz. Não desista, não caminhe sem Jesus, porque senão vai ficar muito mais difícil.